Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos então no terceiro domingo da Páscoa. E hoje, no Evangelho, nos traz então a aparição de Jesus aos seus apóstolos, no dia então domingo, no dia da ressurreição. Que quer lembrar para nós então essa grande dimensão do domingo, que já não é mais então o dia do Senhor, o sábado, como eram para os judeus, mas então o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Pensemos como que o sábado era importante para os judeus, o dia do descanso, o dia do Senhor. E era tão importante para eles a chegar a um extremo, por exemplo, de recriminarem Jesus por fazerem então tantos milagres e prodígios no dia de sábado. Queriam proibir o Senhor de fazer milagres no dia de sábado, como para percebermos qual a importância que tinha para eles. Ou seja, até o bem queriam evitar de fazer Jesus no sábado. Porque era então o dia dedicado ao Senhor, o dia então do descanso, que não poderiam, tinham até a quantidade de passos que poderiam dar no dia de sábado, para não fazerem tantas coisas assim, para dedicar então o dia ao Senhor. Mas esse dia para nós, então, é o domingo. É o dia, então, do descanso, do primeiro dia da criação. Como diz São Justino, ou seja, domingo é o dia da criação, mas também é o dia da recriação, com a paixão de Jesus, com a sua ressurreição. Como devemos, então, olhar para esse dia, como dar esse dia, então, ao Senhor? De olharmos para Ele e de dedicarmos então um dia ao Senhor, um dia ao descanso. Dia ao Senhor então que dedicamos vindo sobretudo na Santa Missa, onde a Santa Missa não deve ser então um detalhe do nosso domingo, mas deve ser o centro do domingo. Por exemplo, não podemos pensar assim, nós temos tantas coisas para fazer neste dia, neste domingo, então vou fazer tudo, o tempo que sobrar eu vou na missa. Pode ser que devido um domingo ou outro, devido aos compromissos, às vezes, né, que aconteceram, e encaixou então a missa. Que bom! Mas sempre pensar assim o contrário, ou seja, eu vou na missa a tal hora, então vou fazer as minhas coisas então em outros horários. E pensar na missa então no primeiro. Porque deve ser o Senhor o centro então da nossa vida. E claro, também um dia do descanso. Podemos pensar hoje, né, num mundo tão materialista, né, que já não pensam nas coisas de Deus, já não querem mais viver o domingo como deveria ser. Profanam, inclusive, o domingo, que deveria ser o dia da família, o dia de estar com os seus, acaba sendo mil outras coisas, que esse mundo já não olha então como o dia do Senhor, porque não tem Deus como o Senhor de sua vida. Mas claro que nós, na medida do possível, vamos dar isso então ao Senhor. Claro, né, às vezes temos que trabalhar, e há algumas profissões que não podem parar, por exemplo, aí são outras coisas, mas no geral, a nossa vida então deve ser assim, nosso domingo, dar então a Deus, e estar então em família. Pensar, por exemplo, que às vezes na correria da semana, do dia a dia, não conseguiu às vezes estar com a sua família, não conseguiu estar com a esposa, com o esposo, com os filhos, então no domingo você está ali com eles, se dedica a eles, aos seus filhos, à esposa, ao esposo, para que possa dar esse tempo a eles e conviver com eles. Não podemos, por exemplo, às vezes cair na ilusão de achar que porque estamos o dia todo na igreja, às vezes fazendo mil coisas, que estamos dando a Deus o melhor. Claro, em algum evento, em algum retiro, aí, claro. Mas não no comum dos nossos domingos.
Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, e que bom, né? Estamos servindo, mas e o tempo que eu tenho gasto com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos? Será que eu não estou tirando o tempo que eu deveria estar com eles para estar aqui, muitas vezes? Ou seja, a nossa vida deve, às vezes, né, repensar isso. Ou seja, primeiro a Deus e depois, então, a nossa família. Os nossos, gastar o nosso tempo com eles. Porque no domingo nós nos reunimos, então, para celebrar o santo sacrifício de Cristo, como vimos na carta de São João, na segunda leitura, que diz assim, referindo a Jesus: Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, Jesus foi e é essa vítima que foi oferecida por causa dos nossos pecados, como vimos na primeira leitura no Atos dos Apóstolos, Pedro exortando que foi por causa deles, dos judeus, que Jesus foi morto, por causa do pecado deles, mas também do nosso, que nosso Senhor foi, então, esta vítima expiatória. E a Santa Missa nós nos reunimos não como simplesmente uma memória, algo passado, que nós agora representamos aqui, celebrando a Santa Missa. É aquele mesmo sacrifício de Cristo, é a mesma vítima que foi oferecida, hoje também é oferecido para nós. Então, como não devemos então ter o nosso coração inclinado em ir à Santa Missa? Não ir simplesmente por um cumprimento de um preceito, mas um ato de amor a Deus, de estar com Ele na Santa Missa, de comungá-lo, de fugir do pecado, de lutar para estar em estado de graça, para poder receber Jesus, esta vítima expiatória, para que nós possamos também ser como vítimas neste mundo e nos oferecermos a Deus em expiação dos nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro, para que os nossos sacrifícios então tenham uma outra dimensão, tenham essa dimensão também expiatória. E sabemos que não sofremos à toa, que não sofremos sozinhos, mas que o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, nos dá um novo olhar sobre tudo isso na nossa vida. Nós não sofremos mais à toa. Quer dizer, podemos sofrer à toa se não nos unirmos ao sofrimento de Cristo. Mas o sofrimento de Cristo nos dá então essa oportunidade de nos unirmos a Ele e de fazer então, apesar de fraco, de pequeno os nossos sacrifícios, comparado ao sacrifício de Cristo, mas de torná-lo também expiatório, de nos tornarmos vítimas expiatórias junto com Cristo. Por isso, então, vemos a missa e nos unimos a Jesus no altar do sacrifício. Não é simplesmente um banquete que nós vemos aqui celebrar na Santa Missa. Não é simplesmente uma refeição. Não estamos nos reunindo em torno de uma mesa simplesmente para mais uma refeição. É um banquete, sim, como nos chama o Catecismo Novo. Um banquete sacrificial, que chama o Catecismo. Ou seja, é um banquete porque nos alimentamos do corpo de Cristo, mas é um banquete sacrificial, porque há uma vítima que foi sacrificada e que nós nos unimos então a essa vítima e também nos sacrificamos por amor a Cristo, por amor aos nós, por amor a todos em Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, então que possamos a cada dia mais, a cada domingo, participar do mistério eucarístico de Cristo, do santo sacrifício, cada vez mais unidos a esse Jesus. De olhar para o domingo não só como um dia de não fazer nada, de ficar o dia todo na TV, assistindo TV, não que isso não seja ruim em si, mas um dia de dar ao Senhor e de nos dar também aos outros, de nos entregarmos também aos outros, de estar com aquele que amamos, estar com Cristo, que é aquele a qual nós devemos amar a todos, sobre todas as coisas. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a cada dia mais nos unirmos a Jesus no altar, para que também no mundo estejamos unidos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.